Salvador, afasta-me a carga e o pesar, restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Coroa minhas horas com bênçãos a flux, nos lábios me põe o louvor, cantando contente dou glória a Jesus, excelso e leal Salvador. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Enfim, quando em glória eu feliz ressurgir e for-me Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de ver no reino sublime sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Esse hino falando das montanhas, da rocha como abrigo, aí é bem característico do que nós vamos ver hoje. Vai falar mais um pouco sobre os valdenses, a partir do parágrafo 13, ok? E aí vamos dar continuidade hoje, tirar lições assim profundas. Eu estou amando, gostando muito deste capítulo, com essa visão que nós temos hoje, e eu creio que é a realidade de muitos que já tinham lido, porém, quando a gente vai tentando buscar, né, verdades que estão escondidas ali para nossos dias, nossa mente se abre assim de uma maneira e a gente fica realmente encantado com tudo que está tendo. Vamos orar então, para começarmos. Santo e eterno, maravilhoso, grande eu sou, soberano do universo, criador de todas as coisas. Estamos nesse momento entrando em tua presença pela fé, contemplando a tua face e agradecendo por essa oportunidade de misericórdia. Obrigada, Pai Santo, porque aqui estamos mais uma vez, unidos no mesmo propósito, de conhecer o teu caráter revelado através da história, através dos relatos bíblicos, através de aprender sobre tudo o que aconteceu, que está nos iluminando neste tempo em que nós estamos vivendo. Cremos que estamos, sim, no tempo do fim, de acordo às Escrituras, aos sinais, às profecias, à contagem dos 6.000 anos, e nosso propósito maior
é estarmos ainda aqui neste mundo de pecado, preparados, tendo alegria, contentamento em fazer a tua vontade, porque a eternidade será para estar ao teu lado, para te servir, para te adorar. E aqui estamos nós, querendo aprender, querendo ainda aqui desfrutar um pouco de como será a eternidade. Por isso nós temos que entender, se não estivermos aqui prontos para mortificar o eu, para viver a tua vontade, o está escrito, assim diz o Eterno, nós não vamos conseguir viver a eternidade feliz. E aí corremos um grande risco de ficarmos fora dela. Possamos valorizar neste dia a misericórdia concedida, que é o fato de não sermos consumidos. E para valorizar essa misericórdia, temos que permitir que o Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por isso te damos liberdade, para que nos ajude a quebrar o que precisa ser quebrado, a tirar de nós o que não te agrada. Nos ajude a mortificar o eu. Queremos ser um vaso nas mãos do oleiro, para sermos refeitos. Como resultado dessa transformação, ser um vaso de honra para a glória do teu nome. Fala conosco mais um dia, neste dia de preparação. Oh, Pai, como a semana está passando rápido. Às vezes até assusta, mas o tempo é curto, o tempo é corrido. Por isso nos ajuda, dá sabedoria para administrarmos nosso tempo, para dedicar não somente as coisas do dia a dia que são necessárias, mas que isso não seja a primeira coisa na nossa vida. E busquemos primeiro o seu reino e a sua justiça. Não viver ansioso, mas confiar, mas também entendendo que temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é tomar decisões corretas ao teu lado. E o correto não na visão humana, mas na visão do está escrito. Obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Visita-nos, cada um aqui presente, os que vão assistir esse estudo depois. Nossa oração tem sido que essas verdades alcancem os que estão buscando te adorar em espírito e em verdade. Faz a obra. Nós estamos fazendo nossa parte. Mas quem completa e faz corretamente do jeito que deve ser é o teu Santo Espírito na vida de cada um, se permitirmos. Nós estamos aqui permitindo. Então, que isso chegue, que essas verdades alcancem as pessoas que precisam ser alcançadas. Fique conosco, visita cada família aqui representada, os enfermos, as famílias enlutadas. Todo dia pedimos, não por falta de confiança, porque todo dia é novo. Tem dia que chega mais pedido de oração por famílias enlutadas, por enfermos. Por isso nós entregamos, nos apresentamos e entregamos diariamente essas pessoas pelas quais estamos orando em tuas mãos, por confiar somente em ti. Obrigada por tudo. Com perdão de todos os nossos pecados, fala conosco mais uma vez. Te pedimos em nome do teu Filho. Amém. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui e não acompanhou os dias anteriores, bom dia, pode começar, ou melhor, continuar. Estamos no capítulo 4 do Grande Conflito, tá? Agora vamos começar do parágrafo 13. Esse capítulo, na versão Grande Conflito, fala de um povo que difunde luz, e na versão A Grande Controvérsia fala sobre os valdenses. Tá bom? Então vamos lá. Começar do parágrafo 13. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos,
testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Rapidinho. Observa que por trás dos elevados bastiões das montanhas. Então, eles estavam lá. Foi onde eles encontraram refúgio, ok? E encontraram esconderijo. E ali a luz da verdade foi mantida acesa. Observa que estava ali na Idade Média, no tempo das trevas. Pronto, Célia está aí monitorando, que eu estava lendo e não percebi. Por favor, todos mantenham as câmeras fechadas para não tirar a atenção, ok, de quem está na sala. E aí, voltando, então, no meio da Idade Média ali, né, o tempo das trevas, tinha um povo, e nas montanhas estavam ali fiéis. Observa agora. Deus providenciara para seu povo um santuário de majestosa grandeza, de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis exilados, eram as montanhas um emblema da imutável justiça de Jeová. Olha, Apontavam eles a seus filhos as alturas sobranceiras, em sua imutável majestade, e falavam-lhes daquele em quem não há mudança nem sombra de variação, cuja palavra é tão perdurável como os montes eternos. Deus estabelecera firmemente as montanhas e as cingira de fortaleza. Braço algum, a não ser o do poder infinito, poderia movê-las do lugar. eita, De igual maneira, estabelecera ele a sua lei, ó, fundamento de seu governo no céu e na terra. pronto. Eu quero, antes de seguir aqui, ó, semelhante estabelecer a ele a sua lei, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eu não estou aberto em humildade, em gratidão pela graça do Messias, fazer a vontade, seguir o que está escrito, obedecer, conhecendo a lei, eu não estou sob o governo do céu e da terra. Porque a lei, olha só, vamos lá, todo governo tem uma lei, ok? Se você vai para outros países, alguns têm algo em comum, mas alguns têm determinadas leis específicas. Se você transgredir aquela lei, você pode ir preso e não voltar mais nunca para o seu país. Todo governo tem uma lei. O céu não é diferente. A lei que vai nos moldar a estarmos preparados para a eternidade está na palavra. É a vontade do Eterno e ponto. Ah, mas eu não estou entendendo. Abraão também não entendeu, mas obedeceu. Ok? Vamos seguir. O braço do homem poderia atingir a seus semelhantes e destruir-lhes a vida, mas esse braço seria tão impotente para desarraigar as montanhas de seu fundamento e precipitá-las no mar, como para mudar um preceito da lei de Olha isso. Jeová ou anular qualquer de suas promessas aos que lhe fazem a vontade. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Deus deveriam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. As montanhas que cingiam os fundos vales eram testemunhas constantes do poder criador de Deus e afirmação sempre infalível de seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os símbolos preciosos da presença de Jeová. Não condescendiam com murmurações por causa das agruras da sorte. Ó, murmuração Nunca não, hein? se sentiam abandonados na solidão das montanhas. Agradeciam a Deus por haver-lhes provido refúgio da ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se diante dele na liberdade de prestar culto. Muitas vezes, Liberdade. quando perseguidos Prestar pelos culto. inimigos, a fortaleza das montanhas se provara ser defesa segura. De muitos rochedos elevados entoavam eles louvores a Deus, e os exércitos de Roma não podiam fazer silenciar seus cânticos de ações de graças. Pura, singela e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Os princípios da verdade avaliavam-nos eles acima das casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Olha aí.
Observa. Voltando um pouquinho no parágrafo 15, no anterior, né? Eles eram gratos ao Eterno por prover-lhes um abrigo da ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se em sua liberdade de adorar o Eterno. Observa que essa liberdade foi conquistada com fuga, em meio às montanhas. Eles consideraram a liberdade de adorar do jeito devido. Eles não aceitaram que as coisas impostas, as coisas que foram colocadas, adicionadas ao culto, tá? E aí, por isso, foram para as montanhas, fugiram, na verdade. E aqui diz assim, lindo, olha, pura, simples e fervorosa era a piedade desses seguidores do Messias. Eles valorizavam, olha o que eles valorizavam, tá? Eles valorizavam os princípios da verdade acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Olha que exemplo. Eles valorizavam os princípios da verdade, o está escrito acima de qualquer coisa. Casa, conforto, cargo, entendeu? Ter uma boa, ser bem visto no meio popular da coisa, dizendo, parentes, amigos e mesmo a própria vida. Olha que exemplo seguir. Semelhantes princípios ardorosamente procuravam eles gravar no coração dos Ó, jovens. dos jovens. Desde a mais Olha que tenra lindo. infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Sendo raros os exemplares das Escrituras Sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções tanto do Velho como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da Que natureza lindo. e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de toda mercê e conforto. Os pais, ternos e afetuosos como eram, tão sabiamente amavam os filhos que não permitiam que se habituassem à condescendência própria. Ó, Esboçava-se diante deles uma vida de provações e agruras, talvez a morte de mártir. Eram ensinados desde a observa. infância a suportar rudezas e a sujeitar-se ao domínio, e, contudo, a pensar e agir por si mesmos. Muito cedo eram ensinados a arrostar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Que diferença, que distância da realidade em que nós vemos hoje a educação das crianças, né, dos adolescentes, dos jovens. Hoje tudo, infelizmente, é voltado para as coisas do mundo. É raro você ver hoje um pai, uma mãe que busca ensinar aos filhos, ou esse preparo aqui, ó, desde muito cedo. Foram ensinados a assumir responsabilidades, a serem comedidos no falar e compreenderem a sabedoria no silêncio. No parágrafo anterior termina dizendo: crianças pequenas aprendiam a olhar ao Eterno com gratidão, como doador de cada favor e de todo o conforto. Que coisa mais linda, que exemplo para nós, pai, mãe, vô, vó, tio, que tem oportunidade, né? E aí a gente vê hoje a distância de que nós estamos vivendo, ou vendo a educação, vendo as crianças serem formadas, como quando tem criança, às vezes aí o povo fala assim, a igreja é de amanhã. Agora tu pega essa educação, esse preparo de hoje e visualiza essa igreja de amanhã. Olha a triste condição, né? Então vamos seguir.
uma palavra indiscreta que deixassem cair Ó, no ouvido dos inimigos poderia pôr em perigo não somente a vida do que falava, mas a de centenas de seus irmãos, pois, semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. percebe? Liberdade para a fé religiosa. Quem defendia isso era perseguido. E as crianças eram ensinadas a sabedoria do silêncio. Por quê? Porque uma palavra caída no lugar errado, no ouvido errado, colocaria em perigo. Muito importante essa educação. Fez toda a diferença. Vamos aqui agora para a gente tirar lições desse tempo, desse momento, ok? Apareceu aí, apareceu. Vamos lá, então. Então, nós lemos aí do 13 ao 17 e vamos agora. Peraí, pronto, foi. Vamos lá. No passado, a gente viu aí, foi uma fé que resistiu entre os rochedos, entre as montanhas. Por 1000 anos, os valdenses refugiaram-se nas montanhas dos Alpes, longe da opressão romana. As montanhas simbolizavam a imutável justiça do Eterno e sua lei também eterna. Os valdenses as viam como testemunhas do cuidado divino. Que coisa mais linda, né? Mesmo em meio à fuga, mesmo sem conforto, mesmo dentro da escuridão das cavernas, eles entendiam e enxergavam essa oportunidade de liberdade na adoração verdadeira, mesmo naquela situação, como cuidado divino. Eles também não reclamavam, como a gente viu na história do capítulo falando sobre os mártires. Ali cultivaram uma fé simples, fervorosa, curada nem diluída em posses ou própria vida. Crianças eram ensinadas desde cedo nas escrituras, com disciplina, coragem e sabedoria. Aprendiam a guardar silêncio e a memorizar a palavra, pois uma palavra errada poderia custar muitas vidas. Mesmo perseguidos, louvaram a Elohim do alto dos penhascos, onde o poder humano não podia calá-lo. Na fidelidade para com a sua lei, os servos de Yahvé deviam ser tão firmes como os outeiros imutáveis. A fortaleza das montanhas se provara ser defesa segura. Isso tudo, um resumo do que a gente leu aqui do passado. E para o presente, o que a gente pode tirar desse relato? Vamos lá. O refúgio em Elohim, não em geografia, ok? Só para começar esse ponto do presente dentro dessa realidade aqui, desse quadro, uma vez conversando com um irmão nosso, e ele já mora no campo e o acesso à casa dele é muito difícil, tem uma ladeira assim, e só misericórdia para poder alcançar, para ir lá. E aí, conversando, aí meu marido falou assim, aqui ninguém lhe acha não, aqui e tal, e conversando com ele, ele deu risada, ele falou assim, ô meu irmão, aqui é uma proteção divina, porém o inimigo conhece todas as coisas e sabe onde estaremos, onde estamos. O que vai fazer a proteção não é o acesso ruim, não é essa ladeira, não é o fim para você estar lá dentro do mato. Não, agora eu estou protegido, não. O que vai proteger é exatamente o poder do Eterno. Porque a gente até comentou isso em outros momentos. Se eu vou para o campo sem estar verdadeiramente firmada, levando as coisas do mundo, levando
as doutrinas romanas infiltradas, né, sutilmente, levando os hábitos, eu não estarei protegido. Porque no passado eles foram protegidos nas montanhas, mas as montanhas hoje não vão proteger o infiel. Por quê? Porque a proteção é divina, ok? Então hoje o refúgio deve ser em Elohim, Criador, não em geografia. Ah, então para que eu vou para o campo? Eu vou ficar aqui mesmo. Cuidado, vamos dividir as coisas, né? Tem uma balança aí, tá? Mas vamos seguir que a gente vai tirar mais informação. Vamos lá. Hoje, sim, hoje o povo fiel de Arro não se esconde mais em cavernas ou vales alpinos, mas ainda precisa se refugiar nas promessas imutáveis de sua palavra e ir para o campo, ok? Pegar, fazer a vontade do Eterno e ir para o campo, enquanto vive em meio à apostasia e opressão global. Tá? Então, mesmo assim, com, com a disponibilidade de ir morar no campo, lógico que você não vai ficar na beira da estrada. Quanto mais para dentro, melhor. Mas o que eu quero frisar é que a proteção não está nisso, ok? Porque se eu estiver lá dentro de um lugar bem escondido, aqui eu estou protegido, mas colocar a proteção, a confiança da proteção na geografia, aí é onde está o erro, ok? Então, ponto 1. As montanhas agora são espirituais. Aí, daqui a pouco eu falo, peraí para não pular. A rocha que sustenta o que é hoje é a justiça do Messias e a lei de Ar, e a firmeza nas verdades proféticas. Como os valdenses, precisamos estar enraizados no que é eterno e não nas conveniências deste século. A educação firme e espiritual. Vivemos uma geração frágil, entretida, despreparada para oposição. Os valdenses preparavam seus filhos para provações, obediência, autocontrole e até para o martírio. Hoje também é urgente ensinar a Bíblia com profundidade às crianças, preparando-as para resistir à sedução e censura do mundo moderno. Será que hoje, como cristão, eu e você estamos ensinando as nossas crianças a resistir, a passar por provações, a ser obediente ou até, olha isso, ou até passar por um martírio, ou estamos educando com as formas do mundo, as coisas do mundo, sem resistir ao que é errado, não aceite tudo, está tudo certo, você entende? A maior necessidade nossa hoje é um grande desafio. Ah, mas meus filhos, eu estou vendo essas verdades agora que eu estou enxergando desse jeito, meus filhos já são tudo adultos, ainda há tempo, em oração, em sabedoria, em testemunho, ok? Opressão, a opressão continua, isso a gente já falou também em outros momentos, apenas mudou de forma. Os valdenses enfrentavam a espada e a fogueira. Hoje os fiéis enfrentam cancelamento, isolamento social, pressão institucional, certa, e educacional. A educacional, principalmente quem quer educar os filhos em casa, né? Homeschool é aquela confusão e que não pode, então existe uma pressão, existe a pressão educacional, por quê? Porque toda a educação hoje, mesmo a chamada educação que deveria ser pura, ela está misturada, a gente sabe disso. Então, existe também uma pressão institucional. Se você não estiver fazendo da maneira que a instituição quer e pede, você é cancelado, vamos dizer assim, tá? Então, a repressão legislativa sob a aparência de tolerância e progresso.
Isso aqui está bem nítido aos nossos olhos. Ponto 4. Silêncio e prudência ainda são virtudes. Em um mundo de vigilância digital, observe, e intolerância a verdades impopulares, precisamos também ser prudentes ao falar, mas fiéis ao viver. Testemunho arrasta a multidão. O testemunho, a fidelidade no viver a vontade do Eterno é que vai fazer a diferença. Não tenho dúvida disso. E qual é a lição para hoje? Fidelidade à lei de Yahweh exige coragem, preparo e uma fé enraizada em promessas eternas, não em proteções humanas. Não há mais refúgio físico como os Alpes. Aí eu coloquei a interrogação para eu lembrar o que eu queria falar. Olha só, eu só acabar a frase e eu volto aqui. Nosso refúgio está na palavra. Nosso refúgio está na palavra. Em ter, eu errei aqui na digitação, não é nem ter, não. Em ter o Espírito Santo e na comunhão com o Messias. Por que eu coloquei aquela interrogação para eu lembrar o que eu queria falar? E não há mais refúgio físico como os Alpes. Por que não há? Ah, sim, Jô, a montanha, o lugar difícil, lá na serra, lá é um refúgio seguro. Por que não é seguro mais como os Alpes? Eu pergunto. A tecnologia hoje que tem sido usada, que nós somos vigiados em tudo que falamos. O celular na mão é um vigia. Você está falando de um assunto que quer comprar um carro, e aí quando você saiu da conversa, foi quando você abriu está lá um carro que você falou que quer comprar aquele modelo. Hoje você está sendo vigiado. Onde você vai, cada passo seu, né, o sistema sabe. Hoje existe algo tão pequenininho que às vezes invisível, sem produzir nenhum som, mas te acha, que são os drones. Hoje o planeta está rodeado de satélites. Então, no sentido hoje da tecnologia que existe, não há mais refúgio físico seguro como os Alpes. Por que eles ficaram seguros durante um período? Durante o tempo que viveram lá em cima, nos montes, nas cavernas, nas montanhas. A tecnologia para eles naquela época não existia. Entende? Hoje é um perigo. Ah, mas tudo é tecnologia. É um perigo, porque ela te entrega onde você está. Por isso que a confiança não tem que ser na geografia, mas no eterno, como a própria Bíblia, o testemunho fala, que os anjos estarão protegendo os fiéis. Percebe? Então não adianta eu achar que ir para a montanha está agora eu estou no lugar que ninguém vai, ninguém chega, só eu que sei onde é. Se você não tiver refugiado no eterno, não há proteção, porque tudo que é feito hoje de tecnologia vai ser no futuro usado contra os fiéis, não duvidem disso. Tem até acho que eu não lembro qual é o filme, que é Grande Conflito, não lembro qual é, e o povo que é fiel, né, sendo perseguido no meio do mato, sem celular, sem nada, e aí tem um homem em um caminhão, em um container, que ele usa aqueles rádios antigos, bem antigos, para ouvir tudo que está acontecendo ao redor. Aí ele ouve lá notícia de decreto de morte, não sei o quê, mas o sistema não encontra ele, por quê? Porque ele está sem celular, ele está sem internet. E aí depois ali o próprio o povo vai se unindo, né? Vai se encontrando, aí chega um, chega outro. Então, entendam, a proteção hoje, para mim, para você estarmos debaixo da asa do Eterno, literalmente, tá? Porque tudo que é usado hoje a favor, por exemplo, hoje nós estamos unidos aqui, distantes a quilômetros, mas unidos no mesmo propósito, porque por conta da tecnologia. Mas essa mesma tecnologia vai ser levada
em contra os fiéis. Por isso, hoje, não há mais refúgio físico, ok? Muito bem, Salmo 91, como teve na época dos valdenses, tá bom? A não ser que nós estejamos no refúgio da palavra do está escrito e da fé pura no Messias. Como os valdenses, precisamos ser firmes, discretos, fervorosos e preparados, mesmo sabendo que uma decisão pode nos colocar em confronto com o mundo, ok? Uma decisão de ser fiel pode e vai colocar muitos de nós em confronto com o mundo, com o sistema, com a instituição, com os parentes, com os amigos, com o cônjuge, entendeu? É uma triste realidade, mas isso vai acontecer com quem quer viver firme na fé. Bom, vamos seguir que vai dar tempo. Vamos lá. Lembrando que se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mão e a gente comenta junto. Então, já temos tempo. Vamos para mais alguns parágrafos. 40, dá tempo ainda. Vamos seguir, então, do parágrafo 18, tá? Até o 23. São parágrafos pequenos, dá tempo da gente ouvir, tá? Ouvir, comentar. Vamos lá. Os valdenses haviam sacrificado a prosperidade temporal por amor à verdade e com paciência perseverante labutavam para ganhar o pão. Cada recanto de terra cultivável entre as montanhas Ó, era cultivável. cuidadosamente aproveitado. Fazia-se com que os vales e as encostas menos férteis das colinas também produzissem. A economia e a severa renúncia de si próprio formavam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Olha aí. Ensinava-se-lhes que Deus determinara fosse a vida uma disciplina e que suas necessidades poderiam ser supridas apenas mediante o trabalho pessoal, previdência, cuidado e fé. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar. Precisamente o de que o homem necessita em seu estado decaído, escola que Deus proveu para o seu ensino e desenvolvimento. Olha aí. Enquanto os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Ensinava-se-lhes que todas as suas capacidades pertenciam a Deus e que deveriam todas ser aperfeiçoadas e desenvolvidas para o seu serviço. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se à igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia Rejeitando. do Papa e Ó, prelados, mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema infalível. Seus pastores, diferentes dos altivos observa. sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Longe dos monumentos da pompa e orgulho humano, Ó, o povo congregava-se, não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas à sombra das montanhas nos vales alpinos ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Cristo. observa onde esses fiéis se reuniam, tá? Só lembrando, eles se separaram por não aceitar o sistema, por não aceitar as coisas que eram infiltradas no culto, ok? Não aceitaram a sutileza, então se separaram, foram para as montanhas, e ali, olha que lindo isso aqui, ó, distante, eles alimentaram o rebanho, falando dos pastores, né? Verdejando, distante dos marcos da pompa e orgulho humano, o povo reunia-se, não em magnificentes igrejas e grandes catedrais, mas sobre a sombra das montanhas, nos vales alpinos ou em tempos de perigo, em alguma fortaleza rochosa, para ouvir dos servos
de Cristo, as palavras da verdade. Observa agora. Os pastores não somente pregavam o evangelho, mas visitavam os doentes, Hum, doutrinavam as crianças e a internet. que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Em tempos de paz, eram sustentados por ofertas voluntárias do povo. Mas, como São Paulo, o fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o sustento próprio. De seus pastores recebiam os jovens instrução. Conquanto se desse atenção aos ramos dos conhecimentos gerais, fazia-se da Escritura Sagrada o estudo principal. Os evangelhos de São Mateus e São João eram confiados à memória, juntamente com muitas das epístolas. Também se ocupavam em copiar as Escrituras. Ó, Alguns manuscritos continham a Bíblia toda, outros apenas breves excertos, a que algumas simples explicações do texto eram acrescentadas por aqueles que eram capazes de comentar as Escrituras. Assim se apresentavam os tesouros da verdade durante tanto tempo ocultos pelos que procuravam exaltar-se acima de Deus. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas observa. profundas e escuras cavernas da terra, à luz de archotes, eram copiadas as Escrituras Sagradas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Que lindo. Assim, a obra prosseguia, resplandecendo qual ouro puro a vontade revelada de Deus. E quanto mais brilhante, clara e poderosa era por causa das provações que passavam por seu amor, apenas o poderiam compreender os que se achavam empenhados em obra semelhante. Olha que Anjos lindo. celestiais circundavam os fiéis obreiros. Olha que coisa mais linda. Então, o parágrafo 22 diz: mediante paciente e incansável labor, algumas vezes em profundas e escuras cavernas da terra, sobre a luz de um archote, ou seja, né, uma luz ali pequenininha, acesa, uma lamparina. As sagradas escrituras eram copiadas, verso por verso, capítulo por capítulo. Hoje nós temos a tecnologia, como eu falei, tem versão bíblica para quem quiser, do jeito que quiser, a internet está aí. Tem a facilidade de ter um papel, de ter um caderno, de ter um computador para digitar, de ter uma caneta, de ter a luz, né? A iluminação amarela, branca, vermelha, verde, da cor que quiser. Mas se a gente disser assim, vamos fazer um desafio, vamos começar a escrever um livro só, um exemplo, ou até um salmo só, o 119. Ah, muita coisa para ter tudo isso. Para que escrever Bíblia, né? A gente tem tanta facilidade hoje, está tudo na nossa mão, e a gente vê que no meio da escuridão, no meio de uma fuga, de muitas vezes uma falta de conforto, eles estavam ali. Um grande exemplo para nós hoje. E qual é a maneira hoje da gente estar trabalhando do jeito que eles trabalhavam? Fazendo a mesma coisa, colocar o foco nas coisas eternas, a gente consegue. E o parágrafo 22 termina com uma frase lindíssima. Anjos vindos do céu circundavam esses fiéis obreiros. Percebe? E mesmo no passado, mesmo sem a tecnologia, como a gente citou ali nas montanhas, hoje trazendo para a nossa realidade, a proteção deles era divina. E para o futuro, no fim, não será diferente. Então, por isso, a nossa necessidade de ter intimidade, de conhecer e de buscar fazer de fato a vontade do Eterno. Vamos para os últimos comentários do parágrafo, qual foi mesmo? Do 18 ao 22. Vamos lá. No passado,
simplicidade, sacrifício e serviço pela verdade. Os valdenses abriram mão da prosperidade e conforto por amor à verdade. Aí a gente pergunta, é uma pergunta para ser respondida por nós mesmos. Será que nós estamos dispostos a abrir mão da prosperidade que o mundo oferece, do conforto, das regalias, da fama que o mundo oferece por amor à verdade? Lembrando que o próprio Messias falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? Será que eu estou disposto? Reflita isso hoje durante o dia. Tudo que você tem, o conforto, o cargo, o emprego, será que eu estou disposto a largar tudo isso? Cada pedaço de terra nos Alpes era trabalhado com esforço, economia e renúncia. Dos filhos. Hoje a educação do mundo diz: não, não pode botar as crianças para trabalhar, não. Não pode fazer nada, não. Cuidado, você está ensinando errado. E tudo para desfazer o que deve ser feito. Eles aprendiam que a vida é uma disciplina provida por Iá, necessária ao coração humano decaído. Uniram trabalho e educação espiritual. Ao lado da lavoura, copiavam e memorizavam as escrituras, sobretudo os evangelhos e epístolas. Percebe? Memorizavam as escrituras. O, ah, esse, tá. Diz que uma das funções do Espírito Santo é exatamente nos lembrar, né? As coisas que estão escritas. Agora, como é que ele vai me lembrar o que está escrito se eu nunca li? Entende? A necessidade. E tá aí uma dica, se você tem dificuldade, serve até para mim, que eu tinha muita dificuldade de gravar, ainda tenho, na verdade, de gravar alguns versículos, algumas coisas, começar a escrever a Bíblia, porque quando você escreve, você está usando mais de um sentido, você não está só vendo, ok? Vamos lá. As igrejas valdenses se assemelhavam à igreja apostólica, simples, bíblica, livre do sistema papal. Os pastores serviam com humildade, visitando, lembra os enfermos, ensinando e trabalhando com as mãos, como Paulo. Cultuavam sob as árvores, nos vales ou cavernas, onde a verdade era exaltada acima da tradição. Lembra que nós permitimos hoje o culto ser do jeito que é por tradição, porque é cultural, não tem nada a ver, precisa disso para que esse extremismo de voltar ao passado, de ouvir binário antigo, não precisa, hoje tudo está novo, e aí vai botando tradição, vai botando pontos culturais e vai tirando a essência do verdadeiro culto ao eterno. A cópia das escrituras era feita à luz, ó, à luz de tochas, em cavernas escuras, com zelo e reverência. Anjos assistiam nessa obra sagrada. Que coisa linda. O processo era laborioso e fatigante, mas salutar. Assim a obra prosseguia, resplandecendo qual ouro puro, a vontade revelada do Eterno. E no presente, hoje, disciplina, simplicidade e dedicação ainda são essenciais. Hoje não existe disciplina na adoração. O culto hoje para misericórdia, a disciplina e reverência está uma coisa séria. Simplicidade e dedicação depende da visão que você tem, né? Mas vamos lá. Em um tempo de abundância e distração, os fiéis de hoje são chamados a retomar ao espírito dos valdenses, adaptado à realidade moderna, mas com os mesmos princípios eternos. Isso que nós temos que entender. Os princípios do eterno são princípios eternos. Não tem como ser diferente. E é isso que está sendo pisado hoje. Ponto 1. Trabalho como disciplina divina. Os valdenses viam o esforço e a labuta como parte da formação do caráter cristão. Hoje, muitos querem uma fé sem esforço,
mas Yahweh ainda usa o trabalho humilde para lapidar o coração. O conforto excessivo tem gerado uma geração sem fibra espiritual. Precisamos ensinar que a vida cristã é uma escola de renúncia e fidelidade. Essa parte de renúncia não é fácil. Renunciar ao eu, renunciar ao mundo, ok? É muito necessário para ser fiel. Ponto 2, estudo das escrituras, prioridade máxima. Os valdenses memorizavam grandes porções da Bíblia, mesmo sem acesso fácil a cópias. Hoje, com dezenas de versões digitais à disposição, muitos conhecem apenas superficialmente a palavra. Nós já conversamos sobre isso. Hoje a Bíblia está aí, disponível em várias versões que você quiser, para aprender profundamente. Porém, a Bíblia hoje, a palavra é conhecida superficialmente, porque não queremos dedicar tempo, sabe? O orgulho do que eu já sei, para que isso? E aí tem um resultado, hoje reflete na adoração que estamos vendo, no cristão que estamos vendo. Como eles, devemos voltar à meditação profunda, memorização e cópia, até digital ou manual, das escrituras como forma de imprimir a verdade no coração. Pastores e líderes, servos, não senhores. Hoje, os líderes estão sendo senhores, viu? Por mais que a gente não queira enxergar, porque o que ele disse é lei. Ele disse que tem que ser assim, que de agora em diante é assim, entende? E aí ele passa a ser um senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Isso a gente tem que enxergar. Vamos lá. Os líderes valdenses trabalhavam com as mãos, ensinavam as crianças, ajudavam os doentes. Eram pastores no pleno sentido da palavra. A igreja atual precisa de líderes mais semelhantes ao Messias e menos centrado em púlpitos, palcos, mídias e por aí vai. Ponto 4. O culto simples, porém cheio de glória. A ausência de templos luxuosos não impediu a presença do Eterno entre os valdenses. Hoje, em tempos de mega estruturas e shows gospel, é urgente voltar à simplicidade espiritual e reverência. Hoje não existe reverência nos cultos, tá? A palavra do Eterno, pregada com poder e vivida com fé, brilha mais que 1000 luzes artificiais. Ponto final. Lições para hoje. Uma fé profunda nasce da combinação entre trabalho fiel, estudo profundo, estudo sério da Bíblia, renúncia pessoal. Essa é a parte que ninguém quer fazer, que mais dá trabalho para mim, para você, é a renúncia pessoal, né? Do eu gosto, eu acho que é assim, e é a parte difícil, e serviço humilde. A igreja fiel de hoje, ou seja, o povo fiel de hoje, não instituição, não é medida por seu tamanho ou riqueza, tá? Não é o que eu tenho, não é o que eu possuo, não é a autoridade que eu tenho, o cargo que eu tenho, não. Mas por ser semelhante ao quê? Aos apóstolos e sua firmeza em exaltar a palavra de Deus. Agora eu trouxe aqui para o eu, tá? Agora trazendo para uma instituição. Vamos lá. A instituição fiel de hoje não é medida por seu tamanho, suas igrejas lindas e que está crescendo mundialmente, não. Mas por sua semelhança em quê? Em doutrinas, em adoração, em ensinamento, em exemplo. Tem que ser semelhante ao tempo dos apóstolos, ao tempo que eles pregavam, como eles viviam, e ter a firmeza em exaltar
a palavra do Eterno e não tradições, ok? Isso fica bem claro para mim e para você hoje, nesse momento, nesse dia. Então, que possamos passar o dia hoje meditando nisso. Como pai, como mãe, tio, avô, seja lá quem for. Eu estou ensinando as crianças, preparando para o que virá, dentro da realidade de estar nas montanhas, de estar adorando no culto simples, porém profundo, porque estava pautado na verdadeira adoração. Será que eu, dentro dos costumes, olha só, hoje é dia de preparação. Preparação para receber o dia do Eterno, um dia abençoado e santificado desde lá a criação. E é um dia que vai ter na eternidade, como diz Isaías 66. A pergunta é, para a gente meditar, o culto que eu estou participando, oferecendo, está sendo de fato diretamente ao Eterno ou está sendo preenchido de tradições, de costumes, de coisas humanas para encher o meu eu, tá? Não, eu gosto dessa música, eu acho que é legal. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem, antes dos momentos que estaremos prontos em louvor ao Eterno. Isso, bem. Olha só, eu estava ouvindo uma mensagem ontem, foi ontem, e a pessoa falou assim: hoje nós estamos buscando, achando que a adoração verdadeira é ficar arrepiado, é ficar com o olho cheio de lágrimas, se emocionar. Hoje a adoração verdadeira está naquele louvor que ele deixa, nossa, que louvor, entende? Então hoje nós estamos procurando uma adoração com emoção, mas a emoção da carne. E aí é onde está o perigo. Aí é onde está a busca por esses louvores atuais, onde quem está assistindo aí os comentários sobre música vê que está misturado com toques de rock, de coisas que te levam a um nível não espiritual, te elevam à carne. Não, mas a música, a letra está falando de Deus e do seu amor. Cuidado. A gente tem uma bênção agora ali, já tem 50, acho que é 53 ou é 58 hinos naquela playlist lá do Cantai, Cantai Inário. Ali você para, você vê paz, você percebe a mensagem que o louvor está falando, que o hino está trazendo para você. Então, volte, busque Jeremias 6,16. Voltar aos marcos antigos, à simplicidade da adoração. Bom? Então, esse é o nossa meditação de hoje, onde nós temos que pensar nisso. E é que eu estou fazendo e como eu estou adorando ao Eterno no dia que ele pediu. Eu estou sendo cúmplice dos erros, das doutrinas, aceitando tudo, ou eu estou buscando a essência da adoração pura, tá bom? Que nesse dia possamos realmente nos preparar, estarmos aí ligados ao que estamos oferecendo, ao que estamos fazendo. Jeremias 6,16 é bem claro que diz o quê? Voltemos aos marcos antigos. É assim? Aqui diz assim, ó. Assisto as mesmas coisas. Como é que é? Vou ver aqui. Assisto as mesmas coisas da semana, uso o meu celular da mesma forma da semana, e tudo isso tem que ser, como é que diz, observado, né? O que é que eu tenho visto, o que é que eu tenho assistido. Eu estou assistindo o programa daquele cara lá, como é o nome? De Marcos Mion ao sábado para ver o coral da minha igreja cantando, que ganhou um prêmio. Entende como a sutileza está solta? Em pleno sábado, um coral de pessoas
de um grupo de pessoas que se dizem observar o sábado, que estão nas mídias, no canal da instituição, fazendo programa, apresentando propaganda. E aí e outra, a instituição agora, mais do que nunca, está nas mídias, né? Nos jornais, nas coisas, tudo. Isso é muito perigoso. Isso é muito bom estar mostrando. Cuidado, cuidado. Ok? Então, vamos. Já são que horas? Pronto, 6:02. Alguém gostaria de comentar alguma coisa para completar, para a gente encerrar? Uma oração? Ou alguém gostaria de orar para a gente finalizar? Carmen, quer comentar, querida? Fala. Abre o microfone. Vai fazer oração. Pronto, beleza. Só um momentinho, peraí, que eu tô procurando aqui. Ó. Jeremias 6, na versão Bíblia, a mensagem, diz assim, a partir do 13 ao 15, diz assim: todos estão atrás de dinheiro desonesto, do menor ao maior. Os profetas e sacerdotes e toda a sua corja torcem as palavras e remedam a verdade. Meu povo está quebrado, arrebentado, mas aplica uns curativos e diz: não é tão grave assim, está tudo bem, mas não está tudo bem. Você acha que eles ficam encabulados com esse ultraje? Não, eles não têm vergonha. Nem mesmo sabem ficar vermelhos. Não há esperança para eles. Eles caíram ao chão e não têm como se levantar. Para mim, eles estão acabados, falou o Eterno. Então veja que realmente a coisa é muito séria. Nós temos que reconhecer nossa condição, né? E fugir dessa condição do erro, da idolatria, do eu acho, e buscar o está escrito assim por você. Já que ninguém tem nenhum comentário, então, Carmen, hora aí para a gente finalizar. Tenhamos todo um dia na presença, na certeza, como Enoque andou com o Eterno, que nós possamos andar também, refletindo nessa mensagem de hoje. E a vida dos valdenses até aqui é um grande exemplo para cada um de nós. Pode orar, querida. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de nos abrir a mente e o coração para ouvir a palavra e reconhecermos tão indignos somos como pecadores de receber a sua palavra e não a colocar em prática. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos limpe, que o Senhor coloque no nosso coração a pureza de ser e te buscar em todas as situações da nossa vida, assim como os valdenses, ó Deus. Nos ensina a sermos também justos, com o conhecimento do Eterno, e também que possamos todos os dias levar a sua palavra àqueles que ainda não te conhecem e principalmente no nosso ministério familiar, que possamos ali inculcar nos nossos filhos, nos nossos jovens, os adultos, aqueles que ainda não te conhecem profundamente, porque o conhecimento superficial não leva à obediência. Então, que sejamos todos os dias pertinentes em ensinar aquilo que eles possam realmente, de fato, obedecer, crer e colocar em prática. Senhor, esteja conosco, nos ajude, ó Pai, a levar a sua palavra
que essa palavra não atinja o outro com malignidade, mas que seja para o bem, o crescimento e o fortalecimento da nossa fé. Seja conosco nesse dia de preparação. Nos prepare para receber o sábado. Isso é o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Amém. Eterno. Glória a Amém. Deus. Bom dia a todos. Bom dia. E até amanhã, se o Eterno permitir. Daqui a pouco eu passo o link e o PDF para vocês. E faça brilhar seu rosto em ti e conceda Tua graça e te paz. Amém.